falar sobre São Paulo, então, portanto, vamos falar sobre o São Paulo. São Paulo venceu o América por 1-0. Eu quero ver o Eduardo dar a mão. Se você tirar o gol do São Paulo e ver os melhores momentos, você fala, deve ter sido um 5-0 pro América. Mas não foi. O América amassou o São Paulo no começo do jogo, mas o São Paulo achou um gol depois. E aí? E aí, 1-0, no segundo tempo não sofreu. Entrei no camarim hoje lá na maquiagem e falei, Marília, é interessante, né, ganhar jogando mal. E ela falou assim, é isso Tô te falando desse isso é alegria. É isso, e é essa tensão que você sente, essa adrenalina de ficar no se o time ganhar por 1-0, não tem preço. Não tem isso. 1-0, Arnaldo. Ficou melhor do que a encomenda. É aquilo, né? Depois de seguidas partidas, sobretudo fora de casa, em que encantou, dilacerou, golpeou os adversários no primeiro tempo, o São Paulo, que vinha começando e não ganhou nenhum desses jogos, cedeu empate em todos esses jogos, não é que não ganhou, deixou de ganhar, porque tinha vantagem sempre. Dessa vez o São Paulo começou muito mal, até por conta de uma tentativa, digamos, arriscada do Rogério Ceni em repetir o sistema tático que vinha dando certo, sem ter jogadores para isso, né? Então ele não tinha 3 zagueiros e manteve o esquema de 3 zagueiros, colocando um volante como zagueiro improvisado, um meio de campo completamente novo, com outros desfalques, 11 desfalques o São Paulo tinha. E, nossa senhora, com os primeiros 20 minutos foi um massacre. O São Paulo não conseguia fazer um desarme, não achava uma... E aí, depois da substituição / contusão do Luan, metade do primeiro tempo, e a volta para o sistema quadrado no quadrado, triângulo no triângulo, bolinha na bolinha, saiu o gol imediatamente depois. Puxa vida. Com um desarme de volante. Aliás, assim, né? Aí que tá, né? É curioso, porque não é um gol trivial, é um gol bem trabalhado, que tem tudo no futebol. Desarme primeiro. Primeiro, e depois? Sempre tem que ter. E depois? Passes de primeira, cruzamento na cabeça do cara e gol. E é isso, olha lá. Olha lá. Não, isso já ainda é o massacre. Ainda é um massacre, olha lá. Com o Jandrei fazendo defesa, bola na trave, tudo que é direito. Toquinha e tal. Exato. E acho que mais importante ontem do que... isso depois do desarme, cruzamento do que o Vinícius e o Patrick faz o gol de peixinho. De fato, no segundo tempo, mesmo com a vantagem, roubou. Desarme, é vida. Caleri, Nestor, passa o Vinícius no lateral, cruza na cabeça. No segundo tempo, com outra alteração, você fala, nossa, aí parecia uma alteração do jogo do Ceará. Foi o único tropeço do São Paulo no Morumbi no Brasileiro. No segundo tempo, com vantagem, o Rogério vem, tira um volante e coloca um atacante. Eu falei, será o Benedito, cara? Ele tira o Gabriel Neves, que tinha feito o desarme, e coloca o Rigoni. Mas o Rigoni entrou com uma função também defensiva. Ele não botou o Éder, não botou 3 centroavantes. Aí seria que foi no Ceará. Foi o Ceará. Aí um pouco demais. E o Rigoni também, a missão dele era não deixar o lateral esquerdo do América, que jogou o primeiro tempo muito bem, subir. Então o São Paulo administrou 1-0. E acho que soube jogar pelo 1-0. Há muito tempo não passava um jogo sem tomar gol. Não é possível que vocês não tenham gostado. Foi ótimo. Eu gostei. Agora, assim, pra você ter um jogo desse, a turma de trás precisa jogar muito bem. E os 2 zagueiros foram muito bem. O Miranda e o Léo. O Miranda fora da linha de 3 zagueiros, jogando no mano a mano. Porque aí, assim, os zagueiros não podem falhar, né? No jogo inteiro. Foi o que aconteceu. E o goleiro não pode falhar. E também foi o que aconteceu. E aí o São Paulo, muito parecido, não é a comparação da campanha e da... A comparação com o Corinthians é antes do campeonato. No campeonato, a comparação é com o Internacional. São campanhas idênticas, o mesmo tipo de... Tudo bem que o São Paulo já fez jogos melhores que o Inter na competição, mas o Inter vem em crescimento, parou de tomar gol, toma poucos gols e tem o mesmo desempenho. Só perderam uma partida no campeonato. São Paulo, Internacional e Palmeiras, líder. A questão é que eles empatam demais. E por isso que eles estão ali com 18 pontos. Uma vitória, em vez de empate nessa, e o São Paulo teve oportunidades para tal, o Corinthians perdeu 2 e está na frente. O Corinthians perdeu 2 partidas e está à frente deles, né, de São Paulo e Internacional. Agora, o que fica para os próximos? Eu acho que o São Paulo dificilmente terá tantos problemas físicos e ausências nos próximos jogos. E mutilado, sobretudo, os setores defensivos, a zaga e o meio de campo. E a tendência contra o Botafogo tem alguns retornos, e aí tem os 2 jogos com o Palmeiras. Qual estratégia que o Rogério vai utilizar? Uma coisa é certa, ele não vai repetir time, como ele não repete. Então, assim, os 2 zagueiros jogaram muito bem. Agora ele tem 4
zagueiros para 3 vagas. O Arboleda volta. O Arboleda volta, acho, na seleção equatoriana. O Diego Costa não teve a escalação contra o América para não ter um risco de uma lesão mais grave. Então, e eles vinham jogando bem, Diego Costa, Arboleda, Léo. Agora o Miranda começa a jogar bem. É uma tendência, na minha visão, que ele permaneça com o sistema com 3 zagueiros. E aí ele faça algumas trocas laterais, que ele troca muito e tal, dependendo do adversário. Botafogo, acho que ele vai com o time, Palmeiras contra o time, e não deve repetir contra o Palmeiras, mesmo jogando no mesmo estádio, contra o mesmo adversário, em 3 dias, a mesma escalação. É a estratégia que ele utiliza para o campeonato. Rodar o elenco, sobretudo fisicamente. O Oswaldo fala até quando o Rogério vai insistir com o Luciano. Joga muito para a torcida, reclama da arbitragem, muito chilique quando o companheiro não passa a bola. Realmente, nos últimos jogos, ele está se especializando em dar show, currupio, estrela, mas bola mesmo, né? E não é por falta de chance, né? Porque ele iniciou nas últimas, toda essa sequência que a Marília falou, essas últimas, acho que 5 partidas como titular. E não jogou bem em nenhuma delas. E aí, falando em limite, lembra que ele falava de rodízio, gestão de resultados, gestão de elenco, aí, ó. Agora não, tudo bem. Agora entendo que por baixas de lesão... Você vê que ele gerenciou bem o elenco dele. Mesmo assim, isso não é garantia. Você, vou gerenciar meu elenco porque eu tenho certeza que esses jogadores vão estar em boas condições. Não é garantia. Assim como coloquei os caras para um jogo em cima do outro, também não é garantia de que vai estourar. Claro que você tem os exames para dar um indicativo. Mas se você souber fazer uma boa gestão, aliás, acho que até a gestão dele não causou grande impacto no resultado. Ele tem menos opções, né? Ele tem menos opções, tem mais ou menos a mesma opção. Diria que, por exemplo, o elenco de São Paulo em relação ao do Santos talvez seja maior. Ao do Corinthians é semelhante. A do Palmeiras, obviamente, está abaixo, porque quase todo mundo está abaixo do elenco do Palmeiras. Então, assim, ele fez o que era possível, mesmo assim ele tem problemas com lesão e mesmo assim ele está fazendo o que está dentro do possível. Por falar em lesão... Com algumas ideias que a gente pode contestar, mas que no final da história é só... A gente entende o que ele está tentando. Isso, é só uma questão de preferência também. Isso aí. A gente falou do Luan e das lesões, e eu queria que o Luiz, que está acompanhando mais de pertinho, explicasse aqui uma fala do Rogério Ceni que eu não entendi o tom. Aqui, Luiz Vonella, então, ó. O Luan vem se esforçando, mas tem que cuidar primeiro da parte física. Ele vai ter que fazer um trabalho direcionado e ter força de vontade. E, para isso, abrir mão de certas coisas. No final do ano, ficaram em dúvida de cirurgia ou não, lembrou o Rogério Ceni. Ele tem que cuidar do corpo dele primeiro, porque bola ele tem. E aí, Luiz? Todo mundo sabe que bola ele tem. Do presidente é o preparador físico do São Paulo. Mas o grande problema é que, além desses problemas de lesão, e eles não são ocasionais, né? O Luan ele teve alguns problemas extra-campo e até de cuidado com a parte da preparação física. E aí, quando você volta num ritmo muito forte de sequência de partidas depois de lesões, a possibilidade de você lesionar novamente é muito maior. E isso não é palavras minhas que sou um leigo, mas é isso que os médicos e até os preparadores físicos sempre embasam quando um jogador volta de lesão. Ele não pode retornar de lesão já direto para o campo, por isso que tem a famosa transição, né? Quando a gente lê, o jogador está em transição do departamento médico para o campo, que é o processo de recuperação pós-cirúrgico ou pós-recuperação de lesão que não necessita de cirurgia. Então, esse cuidado, ele é feito diretamente pelo jogador. Óbvio que tem um acompanhamento dentro de campo com os profissionais do clube, mas depois das atividades, o jogador tem que ter esse preparo e esse cuidado. Então, foi esse alerta que o Rogério ligou, porque o Luan já é reincidente em lesões, né? Ele já tem uma sequência de lesões e uma lesão mal curada ou não tratada da maneira correta, ela tem consequências. É o que vem acontecendo com o Luan, por isso ele até citou a questão da possibilidade de cirurgia no fim da temporada. Mas é um jogador que o São Paulo trata sempre com muito cuidado, por saber do talento que ele tem, tanto que o Rogério enfatiza na coletiva que bola o Luan tem, ele já provou isso, fazendo o gol do título e sendo um dos melhores jogadores do Paulistão de 21, mas o que o Rogério quis dizer é que o jogador precisa se ajudar também. Eu entendi bem por aí. Vamos colocar na tela aqui os resultados do São Paulo, porque eu brinquei, né? Eu falei, o último resultado agora muda um pouco a sequência de empates. Porque agora dá pra dizer que, 1, 2, 3, 4, 5, há 5 jogos do São Paulo não perde. 1-0 contra o América Mineiro ontem, vinha de um empate com o Coritiba jogando fora de casa, outro contra o Avaí fora de casa. Aí recebeu o Ceará na 8ª rodada, também empatou, só que aí 2-2. E visitou o Corinthians na 7ª, empatou em 1-1 também. Tá, se você for olhar aí, resultado que você pode dizer não é bom é o do Ceará. Dá pra vencer o Avaí fora de casa? Dá. O Coritiba eu já não sei, tá todo mundo tendo muita dificuldade contra o Coritiba. O Coritiba faz uma boa campanha. Empate
contra o Corinthians é até bom, porque o São Paulo tem uma dificuldade muito grande no estádio do Corinthians. Então, sim, agora que você concretiza uma vitória, ainda que o América tenha jogado um bom tempo melhor do que o São Paulo, os resultados não são ruins, não. Tanto que o São Paulo está entre os primeiros colocados do campeonato. E contra o Avaí teve o pênalti perdido pelo Caleri e contra o Ceará aquele gol contestado, marcado pelo Ceará e confirmado pelo VAR. Boa pergunta, Vladimir, até porque o campeonato é bem maluco, né? Então a gente tá vendo que o São Paulo vence o América por 1-0, tá? Jogos do São Paulo sem sofrer gols na temporada, então foram só 2 jogos. Aí é o seguinte, você fala assim, né, Eugênio? Então quer dizer que o Rogério Ceni encontrou a formação ideal para sua defesa e por isso a defesa de São Paulo não sofreu nenhum gol? Acho que ontem está muito mais ligado ao desperdício de chances do América na primeira meia hora do que a consistência da defesa, que por causa dos desfalques também estava bem bagunçada, né? Estava bem bagunçada, sim, e o América esteve bem perto de fazer o primeiro gol no jogo. Não aconteceu, ora pela trave, ora por uma finalização, ora por outra pelo Jandrei. E o São Paulo, eu ontem citei até eu participei do Linha de Passe, citei o saudoso Mário Sérgio. Ele sempre dizia o seguinte: às vezes é Deus quem escala. E isso em função das lesões, né? Tem um jogador que está escalado, que se lesiona e que não pode jogar, e aí com a saída dele o time se resolve. Encaixa. É mais ou menos o que aconteceu ontem, né? A situação foi mais ou menos essa. O time não estava funcionando com o Luan. O Luan se machuca, sai do time, entra o Patrick, logo depois o Patrick faz o gol e o São Paulo se redesenha em campo, né? Ele sai de um sistema com 3 zagueiros, ele passa a jogar no 4-4-2 e a partir dali encontra uma melhor pegada para o jogo, administra o segundo tempo. Não é uma atuação brilhante, está longe de ser uma atuação brilhante, mas ele sofre muito pouco no segundo tempo. Inclusive, está mais perto do segundo gol do que de sofrer um gol. Então, coisas que acontecem no futebol. Sim. São Paulo muito mexido no jogo de ontem, conseguiu encontrar o caminho para a sua vitória a partir de algo que não estava planejado pelo técnico. É bom, né, que às vezes a sorte também ajuda, porque às vezes o time joga bem e não consegue o resultado. Não, aliás, nessas últimas, se você para pegar esses 5 jogos, esses 4 que o time empatou, talvez tenha jogado melhor do que ontem. Exatamente, era isso que eu ia falar. Isso tem acontecido muito com Fortaleza também dentro do campeonato. É verdade. Fortaleza joga para ter uma pontuação melhor. E o São Paulo, tô com você. Acho que teve atuações melhores que a de ontem. Só que a de ontem foi o que o Eugênio falou. O time se estruturou bem depois da troca, né? A troca que foi por obrigação. O Luan, desde que voltou, não tá legal. A defesa toda, né? Mas ele e o Gabriel Neves, que depois até rouba a bola no momento do gol, e o Pablo Maia, né? Mas assim, parece que a defesa do São Paulo estava sempre atrasada. Sim, sempre correndo para trás. Sempre correndo assim atrasada, né? Sim, mas por conta dessas mudanças. O Luan, ele é um jogador que ele é um cara de força. Isso. E se ele não tem ritmo, ele perde mobilidade. E ali na frente da área você precisa ser um cara muito inteligente para ocupar espaços, para compensar espaços, para cobrir espaços. E você precisa de ligar a chavinha rapidinho e se mover muito rápido. E o Luan, desde as lesões que ele está tendo, o que é normal, você perde essa mobilidade. Ele nunca foi um jogador de muita mobilidade, já não é um jogador rápido. Aí você está numa sequência que você não joga, é muito mais complicado. Agora, eu acho que o São Paulo vem num caminho bom, por mais que não vinha vencendo. E ontem veio uma vitória ao contrário do que vinha acontecendo. O campeonato devolveu uma vitória para o São Paulo. Exatamente. Aí, que talvez tenha tirado dele E eu acho que isso é muito cara de time que está tendo bom desempenho. Por isso que eu acredito muito primeiro no desempenho. Acho que o desempenho bom, mesmo quando o resultado não está vindo, uma hora vem. O desempenho ruim, o resultado está vindo, a chance de ir ladeira abaixo é muito grande. Eu acho que dentro de todas essas dificuldades, o Rogério consegue sim colocar times competitivos dentro de campo. O São Paulo é organizado, isso acho que ninguém pode questionar. Faz partidas boas ou ruins, mas você vê uma estrutura. Eu acho que a briga do São Paulo é essa mesmo, G4, G6, não sei se para título, ainda mais com o Palmeiras agora voando, a gente vai falar do Palmeiras depois. Mas a briga do São Paulo é ali com o Corinthians, com o Inter. O Inter eu acho que vem forte para essa temporada. Também. O São Paulo, claro, tem a Copa do Brasil, o confronto é difícil contra o Palmeiras, tem ainda a Sul-Americana. O Rogério ontem na entrevista, sempre que podia, ele falava em novas peças. Que a direção precisa entender, que faltam jogadores. O Marquinhos hoje foi já confirmado indo para o Arsenal, certo, Eugênio? Já anunciado pelo Arsenal agora há pouco. Então, que era um jogador de velocidade que o Rogério também sempre... Vinha usando menos, né? Ele vinha diminuindo a participação do Mas é uma posição que o Rogério a gente sabe que quer, né? Ontem ele até colocou o Rigoni também. Então, essa questão de querer, por quê? Ele pode até querer falar que quer, mas ele não desenha o time para ter esse jogador. Os desenhos do São Paulo não são... Será que ele não desenha porque ele não tem?
Talvez, mas ele, por exemplo, tinha o Marquinhos, que é um bom jogador, que não à toa foi vendido para o Arsenal, e o Marquinhos atuava pouco, né? Ele tem... Que chama atenção o Arsenal, né? Buscar um cara que, por mais que tenha uma projeção boa, hoje não joga Premier League, né? Entendeu? Marquinhos hoje, pra mim, não tem nível pra jogar Premier League. Vamos trabalhar, tentar, né, fazer com que ele se desenvolva por lá com os métodos deles. Eles levaram o Martinelli e a coisa está funcionando, né? O Martinelli cresceu lá. Sim. Não, mas o Martinelli, quando ele sai do Brasil... Já sai no outro nível, sai no outro nível, com mais minutos, com mais... Mas aí, voltando ao São Paulo, por exemplo, o Rogério tem feito uma opção por 2 homens centralizados no ataque, né? E não é um centroavante com 2 homens do lado. São 2 homens centralizados com o meio-campo chegando pelo lado do campo. Mas são mais meias ocupando o lado do que exatamente o atacante de velocidade. Então, acho que, assim, é bom ter a alternativa da velocidade pelo lado, mas ele não tem usado. Ontem o próprio... Caleri não, Caleri é o centroavante. Rigoni que entra mais pelo lado, não é exatamente esse jogador de ponta. Né? Também, tô com você. E normalmente Éder e Caleri. Bora falar de resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube. Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que ela vai te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.